Olá, hoje é dia 23 de dezembro e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a jurisprudência lotérica e a insegurança jurídica. São dois termos que estão relacionados e dizem respeito às decisões contraditórias das mais diversas naturezas e em todas as instâncias do Poder Judiciário, que se tornam os processos semelhantes a uma loteria. Ou seja, quando um colegiado como o STF ou o STJ se reúne para decidir uma matéria polêmica, as pessoas lá no botequim já começam a fazer as suas apostas. Será que vai dar 6-5? Será que vai dar 5-6? Ou se for uma turma 3-2 ou 2-1 ou 2-2? Isso é uma jabuticaba jurídica. A decisão é tratada como se fosse um jogo de osso, como aqui no Rio Grande do Sul era comum. É uma questão de sorte ou azar. Dependendo do qual, né, dependendo do juiz, que é o jogador, vai agir na hora de decidir. Isso é uma fragilidade intelectual, é um desconhecimento que nós temos, que o povo tem, ninguém é obrigado a saber tudo também, mas é preciso que nós saibamos que nós, os cidadãos, o senhor, a senhora, nós somos os donos do poder. Nós é que somos os eleitores, nós é que decidimos as coisas no país, o país é nosso. Então, os cidadãos é que são os eleitores, o cidadão é que é o reservista que defende a pátria, o cidadão é que é o jurado nos júris, o cidadão é que é os mesários nas eleições, o cidadão é que são os trabalhadores, é que são os pagadores de impostos, é nós é que temos que decidir essas coisas. Então, o Estado Democrático de Direito, ele funciona conforme determinada lei, conforme a lei determina, essa lei que emana do povo, seja ela a Constituição, Código Civil, seja lá o que for, ou diretamente por meio de seus representantes, que são os parlamentares que estão lá, deputados, senadores, que nos representam. Então, portanto, os sistemas jurídicos, eles devem entregar aos cidadãos, a nós, a segurança jurídica, aquela prevista no artigo 5º lá da Constituição, que são os poderes, são os deveres constitucionais e os direitos individuais das pessoas. Um ordenamento que tramita com insegurança jurídica a todos nós, aos cidadãos, e que seja capaz de trazer medo ou surpresas quanto ao resultado lógico dos atos que praticam, isso gera muitas incertezas e que são altamente prejudiciais ao país. Eu estou falando isso na teoria pura do direito de Hans Kelsen, que ele se refere a esse assunto. Então, a segurança jurídica nossa aqui, ela é decorrente da própria lei. Ela mitiga ou ela flexibiliza a capacidade interpretativa dos magistrados, garantindo a igualdade de tratamento às pessoas litigantes. Isso deve-se ao fato de que a atuação do juiz está vinculada ao texto legal. O juiz ele deve aplicar a lei ao caso concreto, né? E, afinal, todos nós somos iguais perante a lei, pelo menos em tese, não? Então, o direito inglês ele é conhecido pela inexistência de norma escrita, né? É um direito costumeiro, ou seja, se constrói sobre decisões dos magistrados de acordo com os casos concretos. Eles chamam de every case is a case, ou seja, cada caso é um caso. E cada decisão deriva de uma decisão precedente de mesma natureza ou eventualmente existente. Esse sistema da common law, como eles chamam, apresenta segurança jurídica na entrega ao povo, ao jurisdicionado, de decisões de alto grau de previsibilidade, né? O direito é justo, ele é previsível, não tem pega-ratão, não tem armadilha. E o sistema jurídico brasileiro, ele é híbrido. Existe a previsibilidade e a segurança jurídica, mas tem se tornado cada vez mais complexo e mais a possibilidade dos juízes nomeados aí pelos políticos, e eles não observam precedentes, até, às vezes até da própria corte. Os que eles julgaram ontem, hoje eles já julgam o mesmo assunto, o mesmo caso, mas interpretam diferente. Como pode isso? Então, como eles podem aceitar de forma ilimitada que um juiz decida livremente de acordo com as suas convicções ideológicas? E isso diz a professora Teresa Alvim. Então, temos visto decisões completamente antagônicas ou contraditórias acerca, às vezes, da mesma matéria. Então, para uma pena, para outro, absolvição. Então, mudanças de jurisprudência já consolidadas têm sido bastante comuns. E isso vira uma loteria, como a gente disse lá atrás, acarretando excesso de demandas, recursos eternos,
vimos que tudo no Brasil é judicializado, desde a discussão do trânsito até a briga de cachorrinho vai para a justiça. Isso é um prejuízo para o país. Então, as divergências jurisprudenciais ferem diretamente o princípio da segurança jurídica. As soluções divergentes, essas aí que acontecem 6-5 ou 5-6, pode-se entender que ambas as partes teriam razão, então, e, e apenas o desempate do juiz-presidente é que vai dar o direito para um ou negar. E isso não é justo, isso não é certo, isso não é direito. Já cansamos de ver os plenários julgar aí 5-5. Aí vem aquele presidente que tem o voto Minerva e que tem a sua ideologia ou está trabalhando a serviço de alguém, ele vai lá e desempata. Mas isso aí não é um julgamento justo. Isso aí é um julgamento que induz recursos eternos. As pessoas ficam eternamente litigando e nunca resolvem as questões. Gera apreensão, gera descrédito e a justiça fica parcial no sentido da sua interpretação. Então, a população precisa rebater essa jurisprudência, da jurisprudência lotérica, que a gente chama aí, na aplicação do direito, com vistas a garantir a própria segurança jurídica do país, porque sem isso, nós estamos diante de uma ditadura de toga. O Brasil é republicano e tem leis escritas que definem essas diretrizes, a Constituição, o Código Civil, o Código Penal. Então, as pessoas não podem julgar como querem, porque senão vão prejudicar o país e espantar daqui todos os investidores, não vamos combater a corrupção e vamos continuar sempre nesse problema aí da segurança jurídica do país. Pessoal, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal aí, é só clicar nesse botão vermelho, você pode curtir, compartilhar, você pode comentar se quiser, dar dislike. O importante é que essa matéria chegue ao conhecimento de todos aqueles que precisa chegar.